Muito bem. Nossa sexta aula de literatura começando, nos aprofundando cada vez mais nesse mundo das palavras, dos livros, da literatura, conhecendo um pouquinho mais sobre a humanidade através dos registros que nos foram deixados. Como a gente viu na primeira aula de escolas literárias, que eu trouxe aquela frase, aquele texto do Carl Sagan, que falava que um livro, né, que maravilha que é um livro, é uma prova de que o ser humano é capaz de fazer magia, porque através de um livro a gente entra dentro da mente daquele autor. E aí percebe que, bom, até que somos todos muito parecidos. Todos nós somos diferentes, temos contextos, realidades diferentes, mas passamos por problemas, dificuldades, questionamos a vida de uma forma muito parecida. E eu acho que esse talvez seja o grande objetivo das nossas aulas de literatura, é percebermos que, por mais diferentes que nós sejamos, temos muita coisa em comum. E a aula de hoje, né, o tema da aula de hoje é arcadismo. Arcadismo, que é uma das escolas literárias brasileiras. O arcadismo é a segunda escola oficial brasileira. Primeiro nós temos o quinhentismo, a literatura de descobrimento, que é uma literatura informativa, e a literatura jesuítica, que não é considerada uma escola literária, porque ela não tinha o objetivo de ser arte. Mas aí veio o barroco, já propriamente se tomando para si essa ideia de, bom, vamos produzir arte, vamos falar sobre a nossa realidade, vamos expressar os nossos sentimentos, né? No clientismo era aquela coisa de descrever as terras brasileiras, de mostrar para Portugal o quanto o Brasil tinha ouro e riquezas para serem exploradas, e também aquela literatura para catequizar os índios, né? Já o barroco, a escola literária que a gente viu na aula passada, era já uma expressão humana. E o arcadismo também. O arcadismo também é uma escola de expressão humana. Então, por isso que ele é uma escola literária. A palavra arcadismo, ela vem de uma palavra primária, de uma palavra originária, etimologicamente falando. O que seria etimologicamente? É a origem. De onde é que vem a palavra arcadismo? Vem da palavra Arcádia. Arcádia era um grande lugar na Grécia Antiga, onde os pastores viviam tranquilamente, no campo, sabe? Com os animais, com as ovelhas, aquela vida que a gente vê muito nas músicas sertanejas, aquele tipo de música da vida do campo. Então, Arcádia era isso já lá na Grécia Antiga. Bom, mas estamos aqui no século depois do Barroco, né? O Barroco era entre 1600 e 1700. Poxa, então a gente está em 1700 agora. Estamos viajando nesse momento para 1700.
porque estamos falando de Grécia. É o que a gente vai entender hoje, porque arcadismo, né, levou esse nome tão forte. Eu trouxe aqui para a gente essa moça do campo aqui, tomando o seu vinho, porque é típico, para a gente ficar bem ilustrado com, com o contexto, com as imagens que essa escola literária quer nos passar. Então, vamos ver aqui o próximo slide. Olha só, já para a gente não ir para o texto diretamente, porque a gente lê bastante o texto, vamos ver uma imagem. Às vezes, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Vamos tentar absorver aqui essa sensação. Tentem descrever palavras, adjetivos que vocês sentem ao observar essa imagem, essa pintura aqui. O que vier na mente de vocês? Não tem erro aqui, né? Tranquilidade, 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 paz. Uhum. Tranquilidade, paz. Vejam que a Roberta e a Isabela utilizaram a mesma palavra, tranquilidade. Muito bem. Nós vamos perceber o seguinte: século XVIII, 1700 a 1800. Vamos tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo nessa época e por que os autores, né, os artistas queriam tanto essa tranquilidade. Por que eles queriam tanto essa paz? Aqui a gente tem algo bem grego, né? Olha lá, um templo grego lá ao fundo, as mulheres dançando no campo, entre as árvores, uma beleza, né? Características do arcadismo. Em busca de mais racionalidade, para fugir da linguagem rebuscada e paradoxal do barroco, algumas características marcam o arcadismo. Uma característica bem marcante, a gente já viu ali logo no início, é influência grega, romana e renascentista. Pessoal, nós vamos perceber o seguinte: vocês já devem ter ouvido falar naquela frase que diz assim: ah, no meu tempo as coisas eram melhores. Sempre vai ter essa frase. Sempre vai ter essa frase. E se vocês acham que os avós de vocês falam isso, os pais de vocês falam isso, e já acham, né? Ah, mas por quê, né? Por que será que eles acham que no tempo deles que era bom? No tempo de 1700 aqui, no tempo do arcadismo, eles também tinham esse pensamento. Ah, que no tempo clássico, no tempo da Grécia, no tempo de Roma, que isso é bem no início da humanidade, Grécia e Roma, né, uma das primeiras civilizações, Roma, o primeiro império, era bom, era melhor. E o Renascimento já é aquele século lá, 1400, 1500, 1600, não tenho certeza, mas ali depois da Idade Média, né? Olha só, a Ingrid está chegando. Vamos ver se a Ingrid vai. Oi, Ingrid, boa noite. Bem-vinda para para nossa sexta aula de literatura. Deixa eu ver aqui onde é que está o teu Ingrid Santana. Vamos botar a presença para ti. Recém começamos. Capaz, eu também estou atrasado, né? Estamos começando mais tarde hoje. Sem problema.
o Renascimento já foi um período da história que buscava influências gregas e romanas. Aí teve o Renascimento é aquela coisa lá do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, a gente vê que as esculturas eram todas meio inspiradas nas esculturas gregas, né? Então o Renascimento já foi uma busca da influência grega e romana, e agora no arcadismo é voltando mais uma vez para essa influência grega e romana. Então, aquela coisa, no meu tempo que era bom, antigamente que as coisas eram melhores. No arcadismo, esse é um dos grandes pensamentos. Antigamente é que se tinha boas ideias, antigamente é que se fazia coisas de qualidade. Então, eles tentam, no arcadismo, buscar o que, para eles, seria essa coisa de qualidade. Outra característica, né, principal escola literária do século XVIII, 1700. Estamos falando do quê? Dessas roupinhas aqui, dessas peruquinhas, do pó na cara, tá? Dos perfumes, já de uma globalização um pouco maior, né? Porque agora o mundo já é redondo, depois de 1500, né, as pessoas foram tendo mais esse conhecimento, então em 1700, nossa, esse é uma consciência humana. Então, a moda é muito influenciada. Vejam que, reparem, né, nesse casal do século XVIII, que eles tentavam buscar essa coisa chique, essa coisa elegante. E a terceira característica é o pensamento filosófico iluminista. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois ali no pensamento filosófico iluminista, mas filosofia. Agora as pessoas estão começando a filosofar. O mundo já foi bem explorado, né? Os 7 mares já foram descobertos, a coisa está meio entediante para eles ali. Vamos filosofar, vamos voltar a pensar, voltar a questionar a vida, voltar o olhar mais para o humano, para os homens. Enquanto nós tínhamos, então, no quinhentismo, a igreja dominando totalmente o pensamento da humanidade. No barroco, a gente tendo aquele conflito entre o humano e o divino. No arcadismo, aí sim, vamos voltar o olhar para o humano. Iluministas também dá aquela origem dos Illuminati, que eram contra a igreja, que eram, não é Deus o centro do universo, é o homem é o centro do universo. Então, o pensamento filosófico iluminista. Vamos ver aqui o próximo slide. Olha só mais uma pintura que remete à época do arcadismo. Aqui a gente tem ninfas nas águas e como é que é? Um pastor de ovelhas. Reparem, né, nesse pequeno cajado de madeira, né? Esse graveto, bem característico de alguém que vai caminhando por entre as árvores, tá? Então, aqui a gente tem aquela coisa das ninfas, das criaturas gregas. Então, são sereias ou mulheres normais? As ninfas são parecidas com sereias, mas criaturas da floresta. As sereias são do mar, mas as sereias também são personagens gregos, né? Criaturas mitológicas gregas. Foram eles que criaram, assim como os centauros, as criaturas. Parece foto, é verdade, né?
a qualidade das obras de arte de antigamente, por isso que até que eles tinham um pouquinho de razão, antigamente que as coisas eram boas. Porque hoje em dia a arte plástica moderna, ela é muito rompendo paradigmas e rompendo regras, e aí acaba que, bom, sem regras não tem muito sentido, até o universo tem regras, né? Por o planeta estar tantos quilômetros do Sol é que a vida foi capaz de existir na Terra. Ah, a física, a gravidade, são regras do universo. Então, às vezes, um pouquinho de regras é importante. Não opressivo, não como as ditaduras, como foi, né, o nazismo, que tirava toda a liberdade e a regra era obedecer o Führer, né? Não, é termos algumas regras, mas ter liberdade também. E aí agora as obras de arte não têm regra nenhuma, é qualquer coisa. Vocês não viram esses dias, eu vi na internet, né, nas redes sociais, uma manchete que dizia assim, óculos é deixado, é esquecido no museu e os turistas acham que é obra de arte. Começam a fotografar o óculos no chão. Pensei que era meme. Não, real, real. Esqueceram um óculos no chão, sabe-se lá, a pessoa estava pulando, perdeu o óculos, não se deu por conta, e viu uma vez uma banana custando milhares de dólares. Pois é, gente, pois é. Então, perdeu o sentido. E olha só como era bonito, né? Tinha uma intenção. No Fantástico que eu vi isso, diz o Roberto, viu? Imagina uma banana custando milhares de dólares. Então as pessoas perderam até o valor das coisas hoje em dia. Talvez a gente esteja vivendo num momento meio perdido culturalmente, socialmente, para que haja uma revolução. É isso que a gente vai compreender também nesse passeio que a gente vai fazer através das escolas literárias, é que há um momento de muita opressão para vir um momento de libertação. O arcadismo é um certo tipo de momento de libertação, porque a gente vinha com aquela opressão da Igreja Católica em 1500 e 1600, que agora em 1700 eles se libertaram totalmente. Então aqui o arcadismo é esse momento de revolução, um momento de liberdade, tanto que é em 1700, né, no período de 1700, que a gente vai ter a famosa frase da Revolução Francesa. É um século de revoluções, revoluções intelectuais, revoluções sociais. Aquela frase liberdade, igualdade e fraternidade. É aqui nesse século que a gente vai ter isso. Então o arcadismo está presente nesse momento histórico também. Viemos um momento de opressão, então quanto mais, né, se aperta, mais as pessoas explodirão em liberdade com essas manifestações que a gente vai acompanhar nas aulas. Então vai ter sempre isso. Vem um momento de liberdade e depois vem um momento de opressão. Momento de liberdade, momento de opressão. E às vezes é durante um século de opressão para um século de liberdade. Hoje as coisas estão mais rápidas. Às vezes é um dia de opressão e um dia de liberdade. Antigamente levava um século. Vocês vão ver que no século 20, 1800, não, no século 19, começou as coisas a ficarem um pouquinho mais rápidas. No século 20, mais rápidas ainda. E agora, no século 21, que a gente tem recém 23 anos de século 21, uma ligeireza, uma velocidade que a gente até está perdendo o controle das coisas. Vamos ver aqui.
Iluminismo, ou o século das luzes. Então, pessoal, em 1500, a gente vivia naquele momento de escuridão total. Escuridão no sentido metafórico da palavra. Qual é esse sentido metafórico? Totalmente vendados pelas crenças limitadoras que a igreja da época pregava, não criticando, não sendo contra a religião, pessoal, entendam isso, tá? Mas sendo contra a maneira opressiva que essa instituição poderosa tinha de limitar, escurecer. As pessoas não podiam fazer pesquisas, as pessoas não podiam pensar diferente. A gente viu que depois, em 1600, veio a Inquisição, né? Fogueira, aqueles métodos de tortura opressores, as mulheres que tinham pensamentos mais abertos, que tinham a cabeça mais iluminada, eram mortas e assassinadas pela igreja, pela Inquisição. Então, o iluminismo vem no século das luzes. Então, o século XVIII é também conhecido como século das luzes ou século da filosofia. Foi durante esse período que aconteceu o iluminismo, movimento intelectual que deu origem às ideias de revolução, liberalismo, cidadania, direitos humanos. Gente, reparem que há recém agora, em 1900, que nós vamos começar a falar sobre revolução. As pessoas estavam cansadas. Chega, não podemos mais suportar. Vamos nos rebelar, vamos nos liberar. Cidadania, somos cidadãos, somos pessoas individuais, não somos uma grande, um grande ser e cada um é uma partícula desse ser. Não, todos nós somos um ser diferente. Direitos humanos. Imagina, a recém é que as pessoas vão começar a ter direitos, ainda que não é a liberdade das mulheres, né? As mulheres aqui estavam um pouco presas, um pouco submissas, o patriarcado. Reparem que tem sempre uma cara de um homem de peruca estampada nos livros de histórias desse período. Não que as mulheres não fizessem, né, história nesse período, mas elas não tinham voz ainda. Ó, tem alguém chegando, vamos ver quem será. Teodoro, o Teodoro sempre, né? Oi, Teodoro, bem-vindo. Elas faziam, mas era apagado. Boa, Roberta, foi apagado. Muito bem, foi apagado. O 1984, aquele livro que eu comentei na nossa primeira aula de literatura, quando a gente estava comentando sobre os livros que a gente gosta, né? O 1984, ele fala justamente isso. Ele fala de um partido que comanda todo um continente, né? Toda uma região do mundo, e esse partido, ele inverte as coisas, né? Então, liberdade é escravidão, guerra é paz, e ele tem um lema, o lema do partido é: quem controla o passado, não, quem controla o presente, então o governo vigente controla o presente, quem controla o presente controla o passado. Então, quem controla o presente consegue alterar as informações do passado. Quem controla o passado controla o futuro. Esse é o lema do partido. Quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. Nós tivemos lá, né, 4 anos atrás, né, durante 4 anos, um governo que dizia que não houve ditadura militar. O governo, que controlava o presente,
estava controlando a história, dizendo que não teve ditadura militar. Hoje, o governo atual diz que teve, então estão liberando até, como é que se diz, registros, né, documentos que tentam comprovar isso. Sim, inacreditável isso, diz a Roberta. Eles ainda dizem que existe uma ditadura gay. Pois é, gente. Então, por isso a importância de nós estudarmos história. Para nós, como indivíduos, controlarmos o presente. Para nós, como indivíduos, controlarmos o passado. E para nós, como indivíduos, controlarmos o nosso futuro. Não podemos deixar o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro na mão do governo. A gente nem sabe quem são aquelas pessoas, a gente tem uma imagem deles. E então, nesse período aqui também, nós temos o impulsionamento da busca pelo conhecimento em diversas áreas. Então, aqui é um momento de liberdade. O iluminismo tem essa grande característica, essa grande influência na arte do arcadismo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais de iluminismo aqui, só com alguns exemplos de dois pensadores bem interessantes desse período. Se vocês lembrarem de mais alguém, né? A gente tem o Montesquieu, tudo aquela Europa, né? França, Inglaterra, eles que eram os grandes pensadores da época. Temos o Thomas Hobbes, que é esse velhinho ali, o mais carequinha, ele que começou a pensar, a analisar a humanidade como sendo assim, o homem é o lobo do homem, então o homem é mau por natureza. Só que o ser humano, ele abre mão da sua liberdade para obter a paz no convívio social. Tá? Então, o ser humano finge ser bonzinho para poder viver em sociedade. E esse era o pensamento do Thomas Hobbes. Ele está certo? Ele está errado? Cabe a cada um, né? Cada um de nós levar, né? Entender, aceitar ou desacreditar. A gente tem essa liberdade. Não, eu acho que o ser humano é bom de natureza, mas que a sociedade o corrompe. Vamos ver o Jean-Jacques Rousseau. Era esse aqui, né, de peruquinha. Gente, aquela época de peruquinha, de homem usando pó, homem usando saia, homem usando salto alto. É essa época aqui que a gente está falando. Outra época. A recém estamos pensando sobre o que é o ser humano, o que é a vida, o que é a sociedade. Recém a gente está pensando aqui. Eles foram os pioneiros, né? O Jean-Jacques Rousseau, então, era a favor do contrato social, que é uma forma de promover a justiça social. A propriedade privada gerava desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha acabado. Então, para ele, então ele já começava a pensar naquela questão de classes sociais. Opa, por que tem uns que têm mais, outros que têm menos? Na verdade, né, ele pensava assim, o povo, a população, de um modo geral, deveria ser livre para pensar, livre para trabalhar, livre para fazer o que quiser, sim, nós não seríamos corrompidos. Agora a gente começa a falar um pouquinho de classes, né? O rico, o pobre, o milionário, o miserável. Agora a gente começa a ter consciência de classes. Muitos ainda não têm, né? Então a gente começa, opa, não, eu não quero ficar nessa situação que eu tô, quero sair daqui. Mas ainda assim, tem aqueles pensamentos retrógrados, e nessa época, gente, o Thomas Hobbes, o Rousseau, eles eram minoria social. A maioria ainda continuava preferindo a prisão, ainda continuava preferindo aquele pensamento quinhentista.
da igreja como a única verdade, tá? Vamos seguir, igual Pink Floyd, Another Brick in the Wall, aquele clipe, né? Não sei se vocês já viram. Todo mundo igual, padronizado, robótico, enfileiradinho. Ah, vamos lá, meu senhor, meu mestre, zumbis intelectuais, porque é mais fácil. Pensar é difícil. Pensar exige esforço. Não pensar é fácil. Sim, às vezes não pensamos. Né? Às vezes a gente está na prova lá e dá um branco na nossa cabeça. A gente não consegue pensar em nada. Não passa nada na cabeça. Não estamos pensando. É mais fácil não pensar. O pensar exige esforço. Eu vivo muito no automático, diz a Roberta. Olha aí, Roberta. Quem sabe, porque às vezes eu paro para pensar. Sim, mas a gente tem que parar para pensar. O que eu comi ontem? Eu simplesmente não lembro. Será que talvez tu não esteja com pensamentos muito fora da realidade e esquecendo de colocar os teus pensamentos no aqui e agora? Aqui, por exemplo, eu tô, uma caneta aqui, uma cadeira, eu tô aqui me embalando numa cadeira que eu ganhei, herança do meu avô, era a cadeira dele, do escritório dele, ganhei de herança. Tô aqui me embalando, enquanto eu converso com vocês, eu tô aqui, que coisa bem boa essa cadeira, posso me atirar para trás, posso me embalar. É estar aqui agora. Embora a gente esteja falando sobre o passado, sobre as coisas lá de antigamente, é para comparar com o agora, com a nossa realidade. É pegar o que as outras pessoas viveram, o que as outras pessoas já... Isabela, vou indo, senhor. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite, Isabela. Obrigado pela presença. Qualquer coisa, tá? Assiste lá o finalzinho da aula. Um abraço para ti. Bom final de semana, bom feriado. Te cuida. Tá? Então a gente tem que manter o aqui e agora. Estudar sobre história, estudar sobre literatura é para a gente pegar o que as outras pessoas viveram no passado para colocar aqui no presente. Estar no presente é fundamental. Tá? Vamos ver aqui mais o próximo slide. Temas bucólicos. Então, o arcadismo ele vai trazer temas bucólicos. O que são temas bucólicos? Aqui a gente já tem uma imagenzinha do que é uma coisa bucólica. Rodas de carroça, aquele cheiro de cocô de galinha, o barulho dos pássaros, não ouvir o barulho dos carros, não ter o barulho dos carros, ter o som das aves, dos animais do campo, isso é ser um tema bucólico. Então, em busca do equilíbrio e da restauração do caos reinante na escola barroca, o barroco, então, estava aquele caos, né? O paradoxo, aquele conflito no coração da sociedade, que não sabia se ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, eles começaram o arcadismo recorria ao bucolismo, aos temas pastorais, os elementos da natureza. Aquilo que a Roberta e a Isabela colocaram com a imagem que as características da imagem que a gente viu no primeiro slide. Tranquilidade. O contrário do caos é a tranquilidade. Então, perfeito, viu? Vocês acertaram. Vejam que nós temos o conhecimento já, mas a gente não sabe. Nós já possuímos o conhecimento dentro da nossa cabeça, desde que nós nascemos. A gente precisa despertar esse conhecimento. Era comum que os poetas árcades assinassem seus versos em pseudônimos. O que são pseudônimos? Nomes falsos, né? Uns nomes artificiais, com nomes de pastores gregos e romanos.
Que nem, por exemplo, a J.K. Rowling, ela escreveu um livro com um pseudônimo de um homem para falar sobre aquele caso dela da transfobia. Então, ela não utilizou o nome J.K. Rowling para escrever um livro, utilizou outro nome, utilizou o nome de um homem. Então, ela criou um autor, um escritor, para falar sobre a polêmica dela, da transfobia que ela fez, né? Preconceito contra pessoas trans. Ela preferiu criar um outro nome para não. Ah, olha só, J.K. Rowling, a transfóbica J.K. Rowling escreveu um livro. Não, foi um pseudônimo, foi outro autor. Então, pseudônimo é isso. E os autores dessa época utilizavam pseudônimos de pastores gregos e romanos. Vamos para um poema, então, né? Que não tem nada como que literatura maravilhosa é a poesia. O nome dessa poesia é Olha Marília, as flautas dos pastores. Bocage. Bocage não é o nome verdadeiro do poeta. Esse é um pseudônimo de um escritor, um pseudônimo de um pastor grego. Vamos ver como é que é o texto, como é que são os textos daquela época. Vamos tentar ver as características. Lembram lá do Barroco? Aquela coisa dúbia, falava de Deus, mas falava dos sentimentos humanos? Vamos ver aqui o que fala. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Eilas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o roxinol suspira, ora nas folhas a abelha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas, tu o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Vocês têm alguma sensação, alguma coisa que gostariam de dizer, alguma característica, algum adjetivo que vem à cabeça com esse poema? Uma sensação? Lembrando que o conhecimento já está aí dentro de vocês. Nada? Vamos tentar ler de novo aqui, então. Ó. Lembrando, aquela coisa grega. Vou dar uma dica para vocês, tá? Zéfiros. Zéfiros são os deuses do vento da cultura grega, da mitologia grega. Vamos ver uma outra aqui. Vi ali com beijando esses amores. Ósculos. Ósculos é aquele fogo ardente da paixão. Aquele T grande que a gente chama hoje em dia, sabe? Aquele T grande. Vamos ver se tem mais alguma palavra aqui. Vamos ler de novo, né? Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como são cadentes. Então, aqui a gente está falando de um campo com pastores tocando flautas. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Não sente o vento batendo no teu rosto? Essa brisa do campo balançando as flores?
Vê como ali, se beijando, os amores, os amantes, os namorados. E esses amantes, esses namorados, incitam, né? Incentivam a nossa chama ardente. De planta em planta, as inocentes borboletas vagam, né? As inocentes borboletas de mil cores vagam. Então, vejam que aqui a gente tem aquela figura de linguagem, de trocar a ordem das da frase. A gente tem que tentar ler, né? Ó. Ali está, eilas, né? Ali estão as borboletas de mil cores vagando, né? De planta em planta. Então, aqui nesses essas duas primeiras estrofes, a gente tem uma descrição poética. Uma descrição poética. Lembra do tipo descritivo, do tipo narrativo? Até descrição e narração a gente encontra na poesia, que é um gênero. Vamos para as duas últimas estrofes. Naquele arbusto, o roxinol suspira. De vez em quando, né? Ora seria de vez em quando nas folhas a abelha para, de vez em quando nos ares, sussurrando, a abelha gira. Então, de vez em quando as abelhas pousam numa folha, de vez em quando as abelhas ficam girando no ar. E sussurrando aqueles. Então, a gente tem que tentar ler a poesia tentando sentir as metáforas, as descrições. Agora, gente, o Bocage encerra toda essa descrição do campo. Ele está falando com a Marília. Então, é o eu lírico, que a gente pode dizer que é o Bocage, sou eu que estou lendo, né? Está com essa Marília aqui do lado. E sempre dizendo assim, olha, Marília, coisa linda esse campo que a gente está aqui. E aí ele encerra, depois de descrever as borboletas, de descrever o vento, de descrever os amantes, de descrever os passarinhos, tudo, as flores, né? Cada detalhe desse cenário, ele diz o seguinte: que alegre campo, que manhã tão clara. Mas, lembrem-se sempre dos conjuntivos, né, em português. Quando a gente estuda português, a gente tem que estudar, o professor de português, ele tem que dar para a gente o porquê estudar o português. Para a gente lembrar que a palavra mas, ela rompe com tudo o que foi dito antes. Então é aquela velha frase, eu não tenho nada contra os gays, mas rompeu o que tu disse antes. Te contradizeu já. Eu não tenho nada contra os gays, mas o mas ele rompe o que foi dito antes. Então o Bocage ele rompe com toda aquela beleza, com toda aquela alegria, aquela luz, aquelas descrições lindas no penúltimo verso. Mas e ainda dá um tudo o que vês, se eu não te vira, tá falando para quem? Para Marília, né? Tudo que tu tá vendo, se eu não tenho tudo ao meu lado, mais tristeza do que a morte me causaria, me causara. Gente, ele diz então, isso é uma declaração de amor arcadista. Ele descreve o campo, que é um tema bucólico. Ele pega os éfiros, que são personagens gregos, criaturas gregas. Ele descreve belezas lindas, perfeitas, né? A tranquilidade do campo. E aí ele diz assim, tudo isso, se eu não tenho tudo ao meu lado,
é mais triste do que a morte. Então é romântico, né? Mas arcadista. É um romântico arcadista. É o amor arcadista. Porque na semana que vem, a gente vai falar sobre o romantismo. E aí a gente vai ver que o romantismo, ele fala de amor também, mas é uma outra forma de falar de amor. O arcadista, ele fala de amor, mas com temas gregos, né, sobre o campo. Então, que lindo esse poema, né, gente? Quem dera a gente ainda tivesse esse amor arcádico, né? Arcadista, esse amor arcadista. É muito bonito. Vamos ver uma outra poesia. Anal Serpente, Basílio da Gama. Olha aí, Basílio da Gama, conhecidíssimo, né? Famosíssimo. Vocês já devem ter ouvido falar Rua Basílio da Gama, ou Avenida Basílio da Gama, Escola Basílio da Gama. É sempre um nome referenciado nos locais brasileiros. A nau serpente. Nau, só para a gente lembrar, é algo que tem a ver com navio, com maré, com mares. Já do lenho, as prisões se desataram, e assustada serpente as águas trilha. Já ondeia no mar a instável ilha, e já no fundo as âncoras pegaram. Uma coceirinha aqui. Os ventos sobre as asas se firmaram, por ver de perto a nova maravilha, e ao vasto peso da disforme quilha, gemeu Netuno e as ondas se encurvaram. Verdes ninfas azuis do pegundoso, conduzi pelos úmidos lugares esse errante edifício majestoso. E entre tantas empresas singulares, veja o mundo qual é mais glorioso, dar leis à terra, se por freio aos mares. Porque aqui a gente já tem uma poesia que o tema já não é o amor. Normalmente, o título das poesias já nos revelam alguma coisa, já nos dão uma pista do que se trata o poema. Esse poema aqui vai falar para nós sobre um navio serpente. Um navio que tem características de serpente. Vamos tentar encontrar ali, então, esse título na poesia. Lembrando, né, 1700, as viagens eram de navio ainda. Né? Os piratas eram dessa época, Piratas do Caribe se passa nesse século. Então é uma boa referência para a gente ter da cultura daquela época. Já do lenho, as prisões se desataram. Lenho tem a ver com madeira, né? Então se desataram das prisões a madeira. E assustada serpente, as águas trilha. Gente, isso aqui é puramente uma figura de linguagem daquela troca de ordem e metáfora. Duas figuras de linguagem misturadas. E assustada serpente, as águas trilham. As águas trilham uma assustada serpente. Trilha sobre as águas uma serpente assustada. Já ondeia no mar a instável ilha. Uma ilha instável. Toda ilha é estável, estática, no mesmo lugar. Essa não, essa é instável. Então ele está dando descrições, comparando, né, um navio a uma ilha, a uma serpente. E já no fundo, as âncoras pegaram. Então é aquela coisa. O barco parado, mas ele continua se mexendo por conta das águas. Uma instável ilha, parada, mas sempre balançando.
os ventos sobre as asas se firmaram, por ver de perto a nova maravilha, e ao vasto peso da disforme quilha é aquela parte de baixo do navio, gemeu Netuno, olha aí a referência grega novamente, Netuno, deus dos mares, na verdade, romano, né? Netuno é o deus que representa Poseidon, que é da Grécia. Netuno é o deus dos mares, só que romano. Gemeu Netuno, o mar gemeu e as ondas se encurvaram com o peso da enorme quilha, disforme quilha, deste grande navio maravilhoso. Verdes ninfas, lembram lá das ninfas que a gente viu naquela imagem lá, naquela pintura? Verdes ninfas. Esse verdes aqui eu não tenho certeza. Verdes ninfas azuis. Então, será que ele está falando que elas são verdes e azuis ao mesmo tempo? Pode ser. Aquele azul esverdeado de uma costa. Do Pegondoso, conduzir pelos úmidos lugares esse errante edifício majestoso. Então, aqui ele está pedindo. Ele está pedindo para que essas ninfas, essas criaturas da água, essas mulheres da água, conduzam pelos lugares úmidos, pelos rios, pelos mares, esse errante edifício majestoso. Então, um navio gigante, majestoso, belíssimo. E entre tantas empresas singulares, veja o mundo qual é mais glorioso. Dar leis à terra, se pôr freio aos mares. Então, aqui ele diz assim, que o navio freia os mares, ele domina as águas. Enquanto lá o Boccaccio falava da beleza do amor e do campo, aqui ele está usando também para descrever um navio. Porque pode ser, talvez, que o Basílio da Gama estivesse dentro de um navio enquanto escrevia essa poesia. Era o que eles tinham lá na época, é o que eles podiam ver, era a referência deles. Gente, não tinha cinema, não tinha rádio, né? Então, era o que eles tinham para descrever. Os campos, os navios. E ele pegou o contexto da época, que é o arcadismo, o tema grego, para descrever uma viagem de navio. Lembram lá do quinhentismo? Como é que eles descreviam? Rebuscados e de forma... Não sei se vocês chegaram a ler a Carta do Descobrimento um pouquinho mais. Leiam um pouquinho mais da Carta do Descobrimento para vocês verem o trajeto, porque o escritor da carta, me fugiu o nome dele, começa lá em Portugal, na saída de Portugal, tudo que eles enfrentaram, quantas pessoas tinham no navio, eles enfrentaram até guerrilhas em alto mar, atracar em outras ilhas, e descreviam de forma rebuscada. Aqui não, aqui é de uma forma mais poética, mais artística. E é por isso que o arcadismo é considerado, então, uma escola literária, porque tem arte, tem expressão. Não é simplesmente descrever uma viagem de navio. Não, eu vou descrever a viagem que eu fiz de uma forma que, em 2023, muita gente não vai entender, com tantas metáforas que eu vou usar. Aqui, mais uma imagenzinha. Isso aqui são os Campos Elíseos. Também uma clássica referência grega, né? Os Campos Elíseos é o paraíso da mitologia grega, para onde que os mortos que tinham boas atitudes, né? Aquela coisa,
iriam para depois da morte. Então, esse seria o paraíso grego. Um lugar com vinho e tinha uma outra comida para eles que era muito, muito poderosa, que era o... Ai, gente, um doce clássico de vó. Me esqueci o nome agora do doce. Mas um doce clássico de vó que os deuses comeriam no paraíso. Por que eu trouxe essa imagem do Campos Elíseos? Porque teve um autor do tempo do arcadismo que também decidiu escrever uma poesia baseada nos Campos Elíseos. Então vamos ver aqui, ó. Os Campos Elíseos, de Termindo Cipílio, pastor da Arcádia, aos ilustríssimos e excelentíssimos condes da Redinha. O Termindo Cipílio não era o nome verdadeiro dele, né? Campos Elíseos, até deixa eu dar uma olhadinha aqui para pegar o nomezinho certo dele. Campos Elíseos, autor, vamos ver, Campos Elíseos, não duvido que não seja o Basílio da Gama. Vamos só ter certeza aqui de quem é. Ah, meu Deus, Campos Elíseos, autor. Ah, tá lenta a internet. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué, não tá aparecendo? Homero, não. Autor brasileiro. Vamos ver o nomezinho certinho dele. O nome, então, pseudônimo dele é Termindo Cipílio. E Basílio da Gama. Basílio da Gama. Tem que confiar mais na minha intuição, né? Tem que confiar mais na minha intuição. Eu pensei, eu acho que é o Basílio da Gama. Não, e era mesmo, era o Basílio da Gama. Basílio da Gama, então, utilizou um pseudônimo, Termindo Cipílio, para escrever esse poema. E o Basílio da Gama, vocês viram, né? Vocês viram como é que foi a poesia do navio. Então, se preparem para esse aqui, que é um poema dedicado aos ilustríssimos e excelentíssimos condes da Redinha. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que é. Nos arvoredos bem-aventurados, por onde o Letes vagoroso gira, pelas sombras felizes habitados, entrei, fiado na tébana lira. Pisavam juntos os ditosos prados, dous vultos. Gente, olha só, dous, é dois, tá? Que nem gira com Y, né? O português mudou muito. Dous vultos, porque a pátria ainda suspira. Que trajavam, se a vista não engana, manto ducal e púrpura romana. Aqui ele está descrevendo que dois vultos entraram, pisaram juntos nos prados, nos campos, e o Basílio da Gama, ou o Termindo Cipílio, então eles tentavam descrever a realidade da época, se imaginando como se eles fossem gregos, né? Dois vultos que trajavam, se a vista não engana, mantos de duques e a cor púrpura romana, que era uma cor cara. Um era Paulo, o irmão do Alcides nosso, que de força invisível, ajudado, pisou da hidra o alpeiro pescoço. Então aqui ele está dizendo que esse tal Paulo, esse conde, né, o conde da Redinha, um dos condes da Redinha, eram dois, né, pisou no pescoço da hidra, que é aquela criatura que quando tu cortava a cabeça, nascia duas. Outro
era Nuno, há pouco em flor cortado. Sabe-se lá que metáfora é essa? Há pouco em flor cortado. Notícias lhe pergunta ao duque moço. 2 países que cobre o sol dourado. Ele os casos refere em doce estilo. Chegam-se as outras sombras para ouvi-lo. Então, pessoal, aqui a gente tem uma coisa muito interessante que é o Basílio da Gama, o nosso Termindo Cipílio, né? Criando um poema dedicado a 2 homens, pais Paulo e Nuno, condes, ricos, porque assim, embora seja uma época de filosofia, de libertação, sempre vai ter aquelas pessoas que vão dedicar poemas às pessoas ricas, né? No caso aqui, esse é um exemplo. Mas olha que curioso deles colocarem essas 2 figuras históricas e reais que realmente existiam como se fossem heróis, né? Como se fossem figuras mitológicas que matavam a Hidra, que o que diziam as outras sombras, que seriam as outras pessoas mais inferiores, chegavam para ouvir. É bem curioso, e essa é a característica do arcadismo. Gente, se vocês verem um poema, então, estiver falando sobre deuses, estiver falando sobre criaturas mitológicas, por isso a importância da gente estudar culturas. Tinha que ter uma disciplina cultura, né? A cultura grega, a cultura egípcia, a cultura romana, a cultura africana, a cultura europeia, a cultura alemã. Tinha que ter para a gente saber, para quando a gente se deparar com essas culturas, isso aí é cultura grega. Isso aí é cultura romana. Quem é que se influenciou na cultura grega? Os renascentistas, os classicistas, os arcadistas, até os brasileiros, gente, se influenciaram e quiseram se colocar lá naquele lugar, tá? Temos uma questãozinha do Enem aqui, 10, 8 e 11, deixa eu ver aqui, estão todos aqui ainda. Vamos tentar praticar um pouquinho aqui, ó. Olha que engraçada essa questão do Enem. As questões do Enem, a gente não começa pelos textos, tá? A gente começa pela pergunta. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é. Então a pergunta é: qual é o ideal que esses 2 textos defendem, mesmo estando muito distantes, um sendo arcadista e outro sendo contemporâneo? Vamos para os textos. Texto 1. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Zé Rodrigues e Tavito. Texto 2. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que te agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Cláudio Manuel da Costa, autor arcadista. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Então, os 2 textos, né, diferentes, distantes entre si, têm um ideal que os torna semelhantes. Vamos ver qual é esse ideal. O uso da emoção em detrimento da razão, pois esta, né, retira do homem seus melhores sentimentos. O desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. A dedicação à produção poética junto à natureza,
fonte de inspiração dos poetas. Ou então, o aproveitamento do dia presente, o carpe diem, pois o tempo passa rapidamente. Ou letra E, o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. Tá fácil essa. Vamos ver se vocês conseguem chutar aí. Podem chutar, tá? Sem medo. A gente está aqui para errar. Aquilo que vier no sexto sentido de vocês. Na intuição, né? Ó, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ler de novo rapidinho aqui. Ó, texto 1. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal. Pau a pique e sapê. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. E o texto 2. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que te agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Então vocês acham que o ideal que eles defendem é se emocionar ao invés de pensar, enriquecer no campo, com as riquezas naturais, a dedicação à produção da poesia, o aproveitamento do dia presente, ou o sonho de uma vida mais simples e natural? Roberta acha que é E. Teodoro acha que é E. É isso aí, letra E. Letra E, com certeza. É a vida simples, é a vida tranquila. Gente, o primeiro poeminha ali, né, ó, ele fala, não fala de riqueza, ele fala, eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapê, aquela casinha de pau a pique, sabe, bem simplesinha, bem rústica, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais, ele não precisa de mais nada além dos livros, dos discos e dos amigos. E o texto 2, bem arcadista, diz assim, ó, que essa choupana, que também é uma casinha de campo, né? Uma choupana é uma casinha de campo, que chega a ter mais preço e mais valia do que a cidade. Então, ó, distante dos centros urbanos. Aqui descanse a louca fantasia. E o que te agora se tornava em pranto, ou seja, o que te faz chorar, se converta em afetos de alegria. Vejam que, sim, o arcadismo cai em Enem também, tá? Pessoal, eu trouxe aqui para a gente uma reflexão sobre o que é leitura, segundo a autora Michelle Petit, uma antropóloga francesa, tá? Em seu livro Os Jovens e a Leitura. Ela diz assim, ó, que ler é conhecer a experiência de homens e mulheres daqui ou de outros lugares, de nossa época ou de épocas passadas, transcrita em palavras que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre certas regiões de nós mesmos que ainda não havíamos explorado ou que não havíamos conseguido expressar. Lembram que eu falei na aula já, umas 2, 3 vezes, que vocês já possuem o conhecimento, vocês já têm o sentimento, vocês já têm coisas dentro de vocês que nem vocês sabem, nem vocês descobriram, nem vocês exploraram, ou vocês sabem que está lá, mas vocês não têm palavras para botar para fora. Ler vai fazer com que vocês descubram novas palavras que vão poder dizer assim,
agora eu vou usar essa palavra. Vocês já repararam que às vezes tem algumas pessoas que aprendem uma palavra nova e tentam colocar ela em tudo que é frase. Tudo que é frase, elas tentam colocar aquela palavra. Sei lá, né? Reparem que às vezes a pessoa repete aquela palavra, uma palavra meio rebuscada, complexa, é uma pessoa que leu aquela palavra recentemente, descobriu aquela palavra recentemente e ela quer usar aquela palavra porque ela pensou assim, nossa, isso vai me expressar tão bem o que eu estou sentindo, vai expressar tão bem quem eu sou. E é isso que a leitura nos proporciona. Ela nos proporciona a capacidade de nos expressar, de descobrir coisas que nunca se passou na nossa cabeça que éramos capazes de pensar, de agir, né? Porque primeiro vem o pensamento, depois vem as palavras, depois vem a ação, né? Então, vejam, Michel Petit diz isso sobre a leitura. E é muito verdade isso. E, gente, são 8h20, né? Vai ser 20h20. Eu vou, como sempre, encerrar nossa aula de hoje com um poema que não tem a ver com o arcadismo, mas para a gente seguir esse final de semana com uma reflexãozinha, com um pensamento aí do Carlos Drummond de Andrade, tá? O nome do poema é Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizaram. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Pessoal, com essa poesia, a gente encerra a nossa aula de literatura dessa quinta-feira e preparem-se que semana que vem a gente vai entrar numa das escolas mais clássicas, mais reconhecidas, mais faladas, romantismo. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Roberta. Boa noite. Boa semana. Bons estudos. Tudo de bom para vocês. Um abração. Tchau, tchau, pessoal.